Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo, agora sobre o uso da regra da cadeia para entendermos como calcular a derivada de funções compostas. Bom, aqui está, ele nos pede para calcular a derivada de e elevado a seno de x, né? Bom, então, aqui o que a gente tem é a função exponencial de alguma coisa, né? Essa alguma coisa é a função seno de x. E aí, a derivada de u em relação a x é du dx igual a cosseno de x. E agora nós podemos escrever y igual a e elevado a u, tal que dy dx fica dy du dx. A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. E a derivada da função seno, nós já calculamos, é cosseno, então ficamos ao final com dy dx igual a cosseno de x vezes e elevado a seno de x. A regra da cadeia é útil também para a gente aprender a calcular a derivada da função exponencial que tem uma base arbitrária a maior que zero, né? Então, nesse caso, o que a gente tem, né? Se a gente tem uma função a elevado a x, a gente pode escrever também como sendo o a como sendo e elevado a ln de a, né? Isso tudo elevado a x. Então, e aí nós podemos inverter a ordem e ficarmos com e elevado a ln de a vezes x, né? Ou e elevado a x elevado a ln de a, tá bom? Bom, agora vamos lá, né? A d dx de a elevado a x é o mesmo que d dx de e elevado a x elevado a ln de a. Então a gente escreve como uma função composta, em que a gente tem e elevado a x como sendo um certo u, elevado a um certo número, ln de a. Então, d du de u elevado a alguma coisa, vezes d dx de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de u elevado a um certo número em relação a u é u elevado ao número menos 1, que a gente coloca aqui, né? Eu podia ter feito um passo adicional. Eu vou voltar aqui para o nosso Lix e fazer um passo adicional aqui para tornar a coisa um pouco mais clara. Vejam só. A gente vai fazer aqui, né? A derivada de u em relação a u, de u elevado, derivada em relação a u de u elevado a ln de a fica, então, Ctrl X. Vamos aqui, Ctrl V, u elevado a ln de a, né? Menos 1, vezes o próprio ln de a, né? Aqui que a gente coloca aqui. Eu vou colocar um espacinho. Pronto. Só que esse termo aqui, ó, u elevado a ln de a menos 1, a gente pode escrever também assim, né? Eu vou tirar esse menos 1 aqui e vou fazer isto aqui, ó. Opa, slash dfrac sobre u. A gente pode escrever desta forma, né? E esse aqui é só o e elevado a x mesmo, né? Ctrl X, Ctrl V, e elevado a x, tá? Então vejam só, né? Aí no lugar do u, a gente coloca o próprio e elevado a x, né? Então fica aqui um e elevado a x embaixo, o e elevado a x em cima aqui, né? Mantém. E esse e elevado a x vezes ln de a gente reescreve só como e elevado a ln de a vezes x. E o ln de a aqui. Podemos simplificar esse e elevado a x nos dois lados e ficamos então somente com ln de a vezes e elevado a ln de a vezes x. E este termo aqui, e elevado a ln de a, aqui, que a gente pode até fazer assim, olha. Nós vamos fazer assim. Alt. Eu vou copiar desta maneira aqui. Eu vou escrever desta forma, tá bom? Pronto. Cá estamos, né? E esse termo aqui é o próprio a.
aqui a elevado a x, tá bom? Então, com isso, a gente apresenta então como calcular a derivada de uma função exponencial que tem uma base positiva a qualquer. Note que a gente pode extrapolar também, né, a noção da regra da cadeia quando uma função composta envolve três funções ou mais, né, só ir adicionando termos, né? Mas, por exemplo, tomemos f, g e h diferenciáveis e uma função composta f do g de h de x, né? F de g de h de x. Então, o f vai ser diferenciada e o cálculo de f vai ser diferenciável, né? E a derivada de f em relação a x é dada neste produto aqui, tá bom? Na notação de Leibniz, né, a gente pode usar y igual a f de u igual a g de t e t igual a h de x, que são todas diferenciáveis. Então, nós teremos, né, dy dx igual a dy du vezes du dt vezes dt dx. Né? Então, a gente vai encadeando o cálculo das derivadas. Como exemplo, vamos começar com f de x igual a seno do cosseno da tangente de x. Certo? Então, quando a gente tem essa derivada, são três funções compostas, né? Tangente de x aqui, que vai ser o nosso t, cosseno de t, que vai ser o nosso u, e seno de u, que vai ser o nosso y aqui. Certo? A derivada de y em relação a u é o cosseno de u. A derivada de u em relação a t é o menos seno de t, né? Porque a derivada de cosseno é menos seno. E a derivada de t em relação a x é secante ao quadrado de x, dado que t é igual a tangente de x. Então, podemos utilizar a regra da derivada, a regra da cadeia, para uma função composta por três elementos, como sendo f' de x é igual a derivada de f, né? Então, menos, cosseno, né? Cosseno de u, né? Que é o cosseno de t, que é tangente de x. Certo? Então, esse aqui é o primeiro elemento da conta. O segundo elemento é derivada de u de t, né? Então, derivada de u é menos seno de t. O menos está aqui, tá? Então, seno de t, onde t é tangente de x. Por último, vezes a derivada de t de x em relação a x. Então, temos aqui o t', né? Secante ao quadrado de x, conforme aparece neste ponto. Tá bom? No próximo exemplo, ele pede para calcularmos a derivada de y igual a e elevado a secante de 3θ. Novamente, temos uma função, né, a composição de três funções. É e elevado a alguma coisa que tem como argumento outra coisa. Falar em coisa é bom porque diz nada, né? Então, é e elevado a secante de 3θ. 3θ é uma função, é o nosso t, né? É o termo mais interno nessa composição de funções. O u vai ser a secante de t, né? Secante dessa coisa. E o y vai ser e elevado ao u, né? Então, é a função exponencial. Então, vamos lá, né? A derivada de y é o próprio e elevado a u. A derivada de t é o 3 e a derivada de u, derivada de secante de t, é secante t tangente de t. Então, agora a gente usa novamente, né, a regra da cadeia. Vamos usar aqui a notação de Leibniz para apresentar o resultado. dy de θ é igual a e elevado a u, então, dy du vezes a secante de θ tangente de θ, né, que é du dt, vezes dt dx, que é o 3, aqui, t', tá bom?
Então, retomando, né, substituindo no lugar do t o 3θ, ficamos com 3 e elevado a secante de 3θ, secante de 3θ, tangente de 3θ. Para finalizar, né, agora que a gente aprendeu a usar a regra da cadeia, a gente está usando uma ferramenta, mas é bom a gente saber se ela está certa, né, se ela faz aquilo que ela diz, a gente está dizendo que ela faz. Né? Então vamos olhar, vamos derivar, né, vamos provar a regra da cadeia. Para isso, então, nós vamos dividir essa prova em duas partes. A primeira parte ela vai dar o subsídio necessário à prova propriamente dita, tá bom? Então, a primeira parte a gente vai fazer o seguinte: se a gente tiver, né, uma função y igual a f de a, e se nós tomamos a tendendo a mais ΔA, então f de a vai para f de a mais ΔA. Tal que ΔY igual a f de a mais ΔA menos f de a. E mais, nós sabemos que a derivada da função f', a derivada da função efetuada em a, né, f' de a, é o limite quando x tende a de ΔY sobre ΔX. O ΔX é o a mais ΔA menos a, né, que é o próprio ΔA. Aqui. Então, essa seria outra maneira de pensarmos. Bom, então vamos definir, né, ε igual a ΔY sobre ΔX menos f' de a. Tal que o limite quando x tende a de ε é igual ao limite quando x tende a dessa diferença, né, ΔY sobre ΔX menos f' de a. E isso aqui vai dar, então, o equivalente ao limite, o limite da diferença é a diferença dos limites, né? E aí, a gente vai ter o limite quando x tende a de ΔY sobre ΔX é o próprio f' de a. Este termo é constante, né, porque ele já está em a, então fica aqui f' de a também. Então, f' de a menos f' de a é zero. Então, no limite em que x tende a, o ε tende a zero. E se nós, como nós estamos definindo ε, né, uma função que a gente define, a gente vai definir então que ele vai valer zero se ΔX igual a zero, ou seja, se x tende a a, tá? Tal que y vai ser contínuo, isso é importante, né? Quando a função no ponto é igual ao limite da função quando x tende ao ponto, então ela fica contínua. E aí a gente pode escrever que ΔY fica assim. A gente vai pegar esse ΔY aqui, né? A gente vai passar esse menos f' de a para lá. Então fica ε mais f' de a e passar o ΔX multiplicando os dois lados, né? E inverter a ordem aqui. Então ficamos com ΔY igual a ε ΔX mais f' de a ΔX. Então esse resultado aqui é o resultado que nos vai ser útil, bem como toda a intuição utilizada nessa parte preliminar até chegarmos a esta equação. Tá? Então é importante mantermos isso em mente. Na parte 2, nós vamos considerar agora a situação da regra da cadeia, né? Então a função composta. Para isso, nós vamos definir uma função u igual a g de x, diferenciável em a, e a função y igual a f de u, que vai ser diferenciável em b igual a g de a. Então, esse ponto é importante. Se ΔX for um incremento em x e ΔU e ΔY são os respectivos incrementos em u e y, então podemos escrever o que se segue. Primeiro, né, se a gente tem essa operação aqui, a gente pode escrever o análogo desta fórmula aqui para u. ΔU igual a ε1, né, naturalmente que é o ε correspondente ao u, a função u de x, a função u igual a g de x, ε1 mais g' de a, aqui tudo multiplicado por ΔX, assumindo, né, ε tendendo a zero. Tá? No limite em que ε1 vai a zero, o ε1 vai a zero quando ΔX vai a zero. Ademais, note que se ΔX vai a zero, né, e o ε1 vai a zero também, o ΔU vai
a zero. O outro termo é o ΔY igual a ε2 mais f' de b vezes ΔU. Note que aqui, né, a gente tem a variável é u, né, para entendermos a variação em ΔY, em que ε2 vai a zero quando ΔU vai a zero. Tá? Agora nós podemos desenvolver essa expressão aqui. O ΔU está definido acima, né? Então nós podemos substituir no lugar de ΔU essa expressão aqui e ficamos com ΔY igual a este produto, ε2 mais f' de b vezes ε1 mais g' de a vezes ΔX. E aí nós podemos passar o ΔX aqui para baixo, né, dividindo, ficamos com essa razão aqui, né, ΔY sobre ΔX igual a ε2 mais f' de b vezes ε1 mais g' de a. Sabendo, né, que dy dx igual a o limite, então a derivada de y em relação a x é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Então, tomando esta expressão, nós temos isso é igual ao limite quando ΔX tende a zero, né, deste produto. E nós sabemos, né, que o ΔU vai a zero quando ΔX vai a zero, baseando-nos nesta expressão. E nós sabemos também que ε1 e ε2 vão também a zero quando ΔX vai a zero, da definição das expressões, né? Então, nós podemos escrever, né, quando ΔX vai a zero, esse limite fica igual a f' de b vezes g' de a. Mas o b é o próprio g de a. Então, nós escrevemos a regra da cadeia desta maneira aqui. Tá? Com isso, nós demonstramos a regra da cadeia e nos despedimos. Tá? É isso por hora. Um grande abraço e até a próxima.